Queria começar cumprimentando o presidente Gilberto e parabenizá-lo pela clareza, pela transparência nas informações, pelo serviço que está prestando como presidente do INSS. Diria que alguns aqui têm muito medo da verdade, muito medo da verdade. E é importante frisar, nós estamos aqui com a presença do presidente do INSS da gestão do presidente Lula. E a primeira aprovação aqui nessa comissão é que todos os ex-presidentes e ministros aqui viriam. Cadê o senhor Leonardo Rolim? Cadê o senador que faz parte dessa CPMI, mas que teria muito a falar, porque foi o ministro da Previdência, ocupou cargo do mesmo tamanho como secretário, ele entrou aqui para não poder estar aí como depoente, porque tem muito a esconder. E aqui, quero prestar minha solidariedade também à senhora Márcia, diretora, porque parece que alguns aqui vieram para intimidá-la, para acusá-la, e com muita raiva, com muito ódio. Eu acho que eles devem estar com muita raiva daquilo que foi feito lá em 2019, 2020, quando a senhora cancelou alguns ACTs com essas entidades laranjas. Por isso que tiraram a senhora do cargo, e eles ainda estão com muita raiva. Em vez de querer investigar, apurar, ficou aqui acusando uma servidora que atuou como deveria atuar como diretora de benefício. E é importante lembrar que, além de tirar ela dessa posição, eles tiraram a competência depois de qual diretoria assinava o ACT, os contratos autorizando que as entidades entrassem. E foi para outra diretoria. E só voltou novamente para a diretoria original quando o senhor Oliveira, que virou ministro do Bolsonaro, foi ocupar aquela diretoria. Aliadíssimo do PL de Bolsonaro, de seus amigos. E eles aqui ficam tentando criar uma historinha, com medo da verdade e das respostas do presidente. Senhoras e senhores, e dizer outra coisa. O Brasil, se alguém não sabe, tem 526 anos. E uma pessoa fala, mas o PT governou 18 anos e ainda não resolveu os problemas. Sabe por que não? Porque os senhores representam a elite do atraso. A elite que explora o nosso povo. A elite que defende interesse de banqueiro e que governou a vida inteira esse país e que não fez as mudanças, as transformações necessárias. Essa é a diferença. E é engraçado que toda vez que nós governamos, a política social é prioridade. Sabe por quê? Porque essa é a nossa política. Isso não é coincidência, isso não é sorte. É a geração de emprego, é a inclusão social. Saímos novamente do mapa da fome, lembrando que na época do Bolsonaro era a fila do osso, era gente morando na rua, era desemprego em massa, porque o compromisso dos senhores é com o andar de cima, o nosso compromisso é com o povo brasileiro sofredor. Essa é a diferença. E aqui não adianta vir jogar com as palavras para sustentar as mentiras de vocês. Vocês não têm coragem de debater um projeto político de país, de nenhuma política pública. Porque se for falar a verdade, vocês perdem de longe. De longe. Olha aí o imposto de renda, 0 para quem ganha até 5 mil. E queremos a redução da jornada, o fim da escala 6x1. Sem redução salarial. Queremos saber a posição de vocês em relação a isso. Mas eu queria, presidente, fazer uma pergunta. O Banco Master assinou, foi autorizado a fazer desconto consignado em que ano? 2020. 2020, salvo engano, era governo Bolsonaro. Ou estou enganado? Era governo Bolsonaro. Qual foi o valor apurado até agora de descontos indevidos feitos pelo Banco Master nos consignados? Então, nós, na verdade, temos 251 mil contratos que estão sob investigação. A gente está aguardando o liquidante até 12 de fevereiro juntar a comprovação desses descontos para poder levantar o valor. 251 mil contratos fraudados pelo Banco Master, autorizados em 2020 na presidência do senhor Jair Bolsonaro. Olha só, senhoras e senhores. Deputado Alencar, eu vou conceder um minuto a mais, Vossa Excelência, só porque, como o relator está se ausentando, eu preciso nomear um relator ad hoc para ocupar... Se quiser me escolher, fica à vontade. Não, Vossa Excelência, pode ser. Mão da minha... Senador, deputado Pimenta, o senhor, por gentileza, pode ocupar perfeitamente. Pode falar à vontade, viu, Pimenta, agora?
O senhor pode continuar, deputado Alencar. 251 mil contratos fraudados do Master, autorizados em 2020 pelo ex-presidente Bolsonaro, na gestão do ex-presidente Bolsonaro. E tá aí a roubalheira que o Master fez, essa é uma delas. E o Master, o cunhado do dono do Master, é o maior doador da campanha do Bolsonaro e do governador Tarcísio, 3,2 milhões. Isso não é coincidência, isso é parceria, é aliança política, porque tinha aliança nas fraudes. Presidente Gilberto, a Sudacred também teve suspenso o contrato? A Sudacred, ela era autorizada a fazer o Vale Mais e não foi autorizado, e estava autorizado e não foi, foi rescindido. Quando que foi rescindido? Em maio, quando a gente suspendeu o programa Vale Mais. Desse ano? Desse ano. A Sudacred, senhoras e senhores, o seu dono é o maior doador, um dos maiores doadores da campanha do Ratinho. Ele também fraudou descontos indevidos sobre os aposentados. A Sudacred estava no documento que foi enviado ao então ministro da Justiça, ainda em 2019, enviado pelo Procon de São Paulo, determinando que fosse suspenso a atuação da Sudacred por suspeitas de fraudes. E o que o ministro da Justiça fez na época? Senador que faz parte dessa comissão, arquivou, deixou debaixo do tapete. E quem rescindiu? O governo do presidente Lula. Da mesma maneira que rescindiu com o Master, rescindiu com a Sudacred. Estou pedindo a quebra de sigilo bancário do seu dono. Nós temos que ter essa informação do maior doador da campanha do Ratinho. Da mesma maneira queremos Etel, um dos maiores doadores, cunhado do Vorcaro, presidente do Master, dono do Master, protegido por aqueles que governaram séculos esse país e fizeram desse país a vida inteira, onde o povo pobre era explorado. E é protegido por esses mesmos, e nós queremos também que o cunhado do dono do Master venha aqui dizer dos contratos irregulares, da utilização de um banco laranja para poder lavar dinheiro, roubando o nosso povo. Essa é a verdade que nós queremos. E não vem aqui, de maneira covarde, machista, querer acusar uma servidora só porque ela rescindiu contratos indevidos, fraudulentos, ilegais, feitos na gestão Bolsonaro. E ela lá atuou e foi punida. E aqui, olha só, e a fala agressiva contra ela, sabe de quem foi feita? De quem foi feita aqui nessa comissão? Por aquele que faz parte dessa comissão, mas que foi secretário de Previdência do ex-presidente Bolsonaro na gestão do ministro Paulo Guedes. Que atuou na reforma da Previdência, aumentando o tempo do trabalhador de contribuição, tempo de serviço e o valor da contribuição, e reduzindo o valor da pensão. A mesma pessoa que tinha o poder à época inicial, na gestão Bolsonaro, o todo-poderoso que nomeou o Rolim como presidente do INSS, é quem vem aqui de maneira covarde e machista acusar uma servidora pelos trabalhos que fez, de maneira correta e digna. Nós não podemos permitir isso, presidente. Nós não podemos permitir que isso seja feito com qualquer pessoa. Primeiro que ela não é a pessoa que está depondo. Segundo que é uma covardia como foi feita. Nós queremos que essa pessoa que acusou a servidora esteja ali como depoente. Porque tem muito a falar dos ACTs assinados, das permissões e de todas as roubalheiras que lá começaram. Nós queremos a verdade absoluta. Doa quem doer, presidente. Seja o dono do Master, que deu um golpe bilionário, mas que também roubou aposentado e pensionista, sacando de maneira indevida dinheiro das aposentadorias dessas pessoas. Seja os Golden Boys, seja o doador da campanha do Tarcísio, seja o doador da campanha do Ratinho, seja qualquer outra pessoa, servidora, não servidora, política, não política, banqueiro ou não banqueiro, ou que teve lá nas entidades. É isso que o povo nos espera, os aposentados e pensionistas desse país. Eles estão nos olhando.
E eles querem a verdade, a transparência, e eles querem um trabalho sério por nossa parte. De minha parte, com certeza assim será.